Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Débora Menfrey e eu já vou direto ao assunto que Deus está colocando no meu coração. Mas antes disso, se inscreva no meu canal porque tem vídeos semanais aqui que vão transformar a sua vida. O que Deus colocou no meu coração para dividir com você hoje, de tantos milagres, de tantas coisas que eu vivi na minha vida, e esse canal vai te encorajar muito, é que durante o processo, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. E quando a gente entende que só precisamos obedecer o que Deus vai nos guiando, a gente não precisa entender todo o caminho. Só temos que dar os passos que Deus nos comanda. Faça isso, aí você vai lá e faz, faça aquilo. Por que eu estou te falando isso? Quando eu passei meu processo de separação no meu casamento, que eu separei do meu marido por 4 meses, hoje eu tenho, para a glória do Senhor, quase 17 anos de casada. Eu celebro todos os anos, porque realmente o Senhor restaurou meu casamento, mas antes dessa restauração de casamento, Ele teve que restaurar a minha identidade, Ele teve que olhar... Ele teve que me fazer olhar para dentro de mim e ser transformada pela sua palavra, pelos seus princípios. E hoje eu posso falar para você que Ele derramou um bálsamo de cura. E eu declaro sobre a sua vida um bálsamo de cura do Senhor. E quando a gente caminha sobre essa obediência dos pequenos passos que Deus nos dá, sejam eles por mais pequenos que você não entenda, Ele faz grandes coisas. Outro testemunho que Deus colocou aqui para me dividir com você foi que durante a minha separação, eu quis fazer com as minhas próprias mãos. Eu quis procurar um emprego porque eu não trabalhava na época que meu marido me abandonou. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou para mim, não, eu não quero que você procure. Eu não quero que você faça com as suas mãos. O Senhor falou, eu quero que você pregue o meu evangelho. E na época eu comecei a servir na minha igreja e comecei a sair na rua pegar o evangelho. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu simplesmente obedeci, sabendo que eu tava assim, super preocupada, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não tinha dinheiro para pagar a conta, eu não tinha nada, eu não tinha trabalho, e meu marido tinha saído de casa. Eu não sabia como eu ia fazer as coisas, eu não sabia como eu ia dar comida para os meus filhos, eu realmente não sabia. Mas o Senhor me deu uma direção, vai para a rua e prega o evangelho. E mesmo que eu não entendesse como, porque, como é que eu ia fazer isso, eu devia estar procurando um trabalho, eu devia estar fazendo outras coisas, eu decidi obedecer. Eu sempre falo que é melhor obedecer do que sacrificar. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes a gente sacrifica em vez de obedecer os comandos, os pequenos comandos que o Senhor nos dá. Então, o que aconteceu? Eu decidi obedecer, comecei a sair na rua, mesmo que eu tava com vergonha, eu falava, eu não sei nada da palavra do Senhor, como eu vou fazer isso? Como eu vou falar do Senhor se eu não sei? Eu não me sentia capacitada, mas decidi obedecer, como eu estou fazendo aqui agora. Decidi obedecer este comando do Senhor de começar esse canal no YouTube. E o Senhor falou, filha, você não tem nada em português, eu moro nos Estados Unidos, em Nova York. Há mais de 20 anos, eu sou muito mais americana, é muito mais fácil para mim falar inglês, mesmo que eu fale português, né, assim, bem, mas eu me sinto muito mais confortável no inglês, mas o Senhor falou, filha, começa a dar os pequenos passos, e eu não entendi, mas decidi obedecer. E o que você está precisando obedecer nesse momento para poder receber o seu milagre, para poder contar vitórias, testemunhos que Deus tem preparado para a sua vida? O que você precisa mudar na sua vida? O que você precisa simplesmente escutar a voz de Deus e falar? Eu vou te obedecer, Senhor, porque foi o que eu fiz agora. Eu relutei muito, o Senhor me deu 2 comandos para mim fazer nesse ano de 2025. Até que eu falei, eu vou parar de fugir, que nem o Jonas, eu preciso obedecer. Então, obedeça aos pequenos sussurros do Senhor, às pequenas palavras, aos pequenos comandos, porque essas pequenas coisas te levam a lugares grandes, trazem grandes testemunhos, mesmo que você não entenda. E foi exatamente isso que o Senhor fez comigo. Nesse testemunho que eu comecei simplesmente a pregar. Sem saber o evangelho, eu não sabia nada. Sem saber o que eu ia comer, sem trabalho. Eu sentia que eu devia estar procurando um trabalho. Mas eu decidi obedecer. E porque eu decidi obedecer, assim, mais ou menos uns 2 meses que eu estava sendo obediente ao comando do Senhor, Ele abriu uma porta que só Ele abre. E eu declaro sobre a sua vida portas abertas do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai abrir portas que somente Ele pode abrir sobre a sua vida, que foi o que Ele fez comigo. Eu estava indo para academia, eu nunca vou esquecer. Sabe quando você vai para academia num sábado à noite? Eu nunca fiz isso na minha vida. Na verdade, foi a única vez que eu fui. Mas o Senhor colocou no meu coração, vai pra academia. E era um sábado. E como eu tava sozinha, meu marido já tinha ido embora, né? Assim, não morava comigo mais, tava eu e as crianças. Eu falei, eu vou, não tô fazendo nada, então eu obedeci.
E naquele dia, naquela noite, uma coisa totalmente inesperada para mim, mas eu tenho certeza que já era preparada pelo Senhor, eu conheci uma menina chamada Raquel, e eu contei para ela a minha história, porque eu tava desesperada. Minha gente, eu tava desesperada, eu precisava de um trabalho na época. E eu falava assim para ela, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de um trabalho. E eu nunca esqueço que ela olhou para mim, e eu acredito que foi ali um começo de grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida, que ela olhou para mim e falou assim, Débora, você fala 3 línguas fluentemente, e você tá falando para mim que você não consegue um trabalho? E eu falei sim, mas por quê? Porque eu não tinha diploma, né? Olha as minhas limitações que eu tinha na minha mente, porque na verdade não existiam. Eu não tinha um diploma, então eu achava que o que eu ia fazer na minha vida? Eu não tinha diploma para trabalhar. E a outra coisa é, como eu não tenho família aqui em Nova York, eu pensava assim, eu preciso de um trabalho que seja de acordo com o horário dos meus filhos. Aqui nos Estados Unidos, as crianças vão para a escola no horário diferente do Brasil. Meus filhos começavam a aula às 9h15 e terminavam às 3h15. Então, eu precisava de um trabalho que encaixasse nesse horário. Eu não tinha ninguém para levar os meus filhos na escola às 9h15 da manhã e não tinha ninguém para pegar os meus filhos na escola às 3h30 da tarde. Assim como você, talvez esteja numa situação que talvez não tenha ajuda. O Senhor me mostra isso. Tem pessoas em situações que não têm ajuda, como eu também não tive. Mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso ajudador. Se você se permitir ser ajudada por Ele, que foi o que eu tive que fazer. E aí, eu falei para ela, eu não tenho diploma. Eu tenho que trabalhar no horário dos meus filhos entre as 9h15 e as 3h30. Eu não posso ficar mais tempo. Aí ela falou assim, tá bom, Débora, eu vou te ajudar. O pai da minha filha, ele tem um negócio, eu vou ver se ele precisa de alguém. E aí eu falei, meu Deus. Aí ela me mandou mensagem e falou assim, ele vai fazer uma entrevista com você. Eu falei, assim, eu falei assim, como assim? Entendeu? E não acreditei, porque eu não acreditava, eu não via saída. Sabe quando você tá em situações que parece que não tem um caminho fora, que vai acontecer alguma coisa diferente, você se acha que você tá num buraco, que talvez você tá nessa situação, que você acha que você está num buraco, que não existe caminho fora desse lugar, que não, como só um milagre. Era isso. Este era o meu milagre que eu precisava na época, né? Achar um trabalho que me ajudasse a pagar as contas, pelo menos a comida dos meus filhos. E esse era o meu milagre. E para muita gente não era muita coisa, mas para mim era muita coisa porque eu não tinha família. Não sei qual é o milagre que você está precisando, não sei qual é a porta aberta que você está precisando, mas eu declaro ela aberta na sua vida, a partir de hoje, que o Senhor vai derramar milagres sobre a sua vida, que o Senhor vai fazer portas do Senhor abrir sobre a sua vida. E foi exatamente isso que Ele fez. Eu fui nessa entrevista, eu nunca esqueço, eu fui nessa entrevista. E nessa entrevista era $15. $15 que o cara ia pagar por hora. Parecia que eu estava ganhando $1 milhão. E ele me permitiu trabalhar, né, no horário da escola dos meus filhos. Chegar lá às 10 da manhã, depois que eu deixasse os meus filhos na escola, e pegar os meus filhos na escola. E se eu te contar que Deus é tão lindo que eu podia caminhar do trabalho que o Senhor me deu até a escola dos meus filhos. Eu caminhava de tão perto que era. E eu sabia que tinha sido o Senhor que tinha aberto aquelas portas. E as portas que o Senhor abre, elas te levam a lugares grandes, porque foi exatamente isso que o Senhor fez na minha vida. Uma porta totalmente inesperada. Eu não acreditava em mim, eu achava impossível. Eu não via nos meus olhos que podia ser essa porta aberta, mas decidi ser obediente aos comandos do Senhor. E o Senhor abriu esta porta, onde eu ganhava $15. Eu acho que eu ganhava assim mais ou menos 300 e pouco por semana. E aquilo assim, parecia que eu tava milionária, porque aquele dinheiro era tudo que eu precisava para ter comida para os meus filhos e para mim também. E foi assim sobrenatural, porque quando eu comecei a contar para minha sogra, para meu marido, né, que eu consegui um trabalho, que Deus tinha feito, eles falaram assim, como assim? Todo mundo sabia que tinha sido Deus, porque não era normal, assim, uma porta de um trabalho que encaixava no horário dos meus filhos na escola, e além disso, era perto da escola dos meus filhos, a ponto de eu poder caminhar e perto da minha casa. Então, assim, foi Deus puro. E aí, com isso, eu acho que o Senhor começou a trabalhar o coração do meu marido, né? Sobre o nosso casamento, sobre, né? Assim, ele começou a ver que Deus estava fazendo uma coisa na minha vida diferente. E também estava vendo meus comportamentos sendo mudados. Então, assim, foi onde a gente começou a ter uma chance, a decidir tomar uma chance. Ele começou a amolecer o coração dele, porque até então ele não queria voltar, só eu queria que ele voltasse. E aí foi quando ele começou a ver a mão do Senhor sobre a minha vida. E eu não sei qual é a mão do Senhor que você precisa na sua vida, mas eu declaro sobre a sua vida. Sabe, a mão do Senhor, eu declaro sobre a sua vida coisas que só o Senhor pode fazer, feridas, curas, transformações, mudanças de comportamentos que só Ele pode fazer na sua vida. E assim, esse é um testemunho que eu preciso contar pra você, porque nesses $15 que o Senhor me colocou, me entregou, quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos leva a lugares de excelência. Deus nos leva a lugares
grandes, mesmo quando eu não confiava em mim para pregar a palavra, não me sentia capacitada ou capaz de achar um trabalho. O Senhor fez além do que eu podia sonhar, pensar ou imaginar. O Senhor me levou daqueles $15 a hora. Em 2 meses eu estava ganhando $22 a hora. Ele me levou a $500 mil por obediência, simplesmente confiar no processo e não fazer as coisas pelo meu próprio interesse. Naquele trabalho que eu comecei ganhando $15, eu não fazia um trabalho de $15, eu dava o meu melhor, eu fazia muito mais, sabe? Quando eu estava ali, eu não olhava no meu telefone, eu fazia 10 vezes mais do que eu podia pensar. E aí as pessoas começaram a notar e eles falaram assim: Débora, você devia tirar sua licença, você devia mexer nessa área, você é muito boa, as pessoas estão perguntando por você aqui agora. E Deus começou a fazer aquilo que só Ele podia fazer. Aí eu recebi aumento, que foi os $22, e eu ia dividindo com meu marido na época, né, que a gente estava separado. Ele voltou para casa e ele falava: meu Deus, e ele via que eu estava dando o mais que eu podia, sabe? Assim, eu não estava fazendo o que era para eu fazer. Eu fazia muito mais, e muitas vezes a gente senta nesse conforto que a gente quer fazer o mínimo no nosso trabalho. E não importa, ali não era uma carreira que me dava nada, entende? Aqueles $15, mas eu não vi como isso, eu vi como uma oportunidade, como uma porta aberta de Deus, e permitir que Deus transformasse essa porta, e daquele lugar o Senhor foi aumentando $1.000, depois a $300 e poucos mil, depois a $500 mil. Em 3 anos, menos de 3 anos, eu fui de $15 a $500 mil. Sabe por quê? O que eu aprendi, os princípios, eu vou dividir com você, princípios de servir, princípios de não preocupar, de furar o olho das pessoas, de cobrar mais. Eu decidi fazer o que era melhor para o cliente, eu decidi viver com integridade, caminhar pelos princípios bíblicos, e é isso que você precisa aplicar quando o Senhor abrir a porta, que só Ele pode abrir. Caminhe por essa porta de excelência, fazendo o seu melhor, tudo que o Senhor colocar na sua mão, faça o melhor, porque você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, porque foi exatamente isso que Ele fez, e eu declaro sobre a sua vida, com portas dos céus do Senhor abertas, que você caminhe com excelência, que você viva tudo que o Senhor já preparou para a sua vida. E fiquem com Deus, amo muito vocês, beijo!